que bom! Que bom, Jerome, que você está aqui! Que alegria, que bom! E aí, todo mundo ficou esperando vocês, ninguém foi embora, viu? Ai, que bom. Eu estava escutando, eu estava na live, só que você não via, né? Não, Mas tá. não estava vendo. Aí eu queria saber se o nosso público está nos assistindo, ouvindo certinho. Fala um pouquinho, viu, Denis? Se apresenta, apresenta seu marido, digníssimo, que está aí com você, para a gente fazer um teste do áudio também. Joia. Então, bom, meu nome é Vildene, né? Eu sou missionária da antiga JME. Entrei para a JME em 1995 e não foi 95 ou 94? Acho que foi 95, se não me engano. E daí depois se tornou a PMT, né? Então continuei, né, com a PMT e sou casada. Quando eu vim para o Senegal, eu era solteira, trabalhei 7 anos aqui no campo como missionária solteira, e daí então conheci o Jerônimo e a gente acabou se casando, né? Então o Jerônimo, ele é senegalês. Eu estava aqui esperando ela. Eita, certo! A sua oração foi ouvida, viu, Jerome? Que bênção! E uma alegria para nós, como a TNT, também conhecer um pouco mais do casal, esse casal tão querido, um casal que foi um dos primeiros missionários na década de 90, né? A Vildene a ser enviada para Senegal. E o Jerome teve a bênção de encontrar uma esposa e fazer um time aí para servir ao Senhor, né? Que É ano vocês se verdade. casaram? Nós nos casamos em 2002. Eu cheguei em 95, né? E daí nós nos conhecemos e nos casamos em 2002, em julho de 2002. Julho de 2002. Faz um tempinho, Faz né? um tempinho já, hein? E vocês têm 2 filhos, né? Temos 2 filhos, temos o Maxime, que é o mais velho, né? Ele é filho legítimo do Jerônimo, digo filho biológico dele, e quando eu casei então com o Jerônimo, eu adotei o Max, né, como meu filho. Ele veio da aldeia, já tinha na época 10 anos, e eu criei, e agora tá já com 30, né? E lasca, como dizem. Ah, Mora em São Paulo e é mestrando na Mackenzie, né, fazendo economia e mercados. E temos o Enoque é nosso filho biológico, filho do nosso casamento, tivemos só o Enoque, e ele está com 20 anos agora, vai fazer 21, e nesse momento está na Flórida, foi tentar a vida lá nos Estados Unidos. que bom. Então, e agora vocês estão sozinhos aí no ministério, né? Estamos Tá. sozinhos, Cuidando solteiros. um do outro. Jerome, Verdade. conta para nós um pouquinho da sua conversão, como conheceu a Cristo. Então, eu fui parar no Ministério da Vildene, né? Eu era co-pastor da minha igreja, onde eu me converti, mas com desejo. A igreja não pagava o salário, não dava nenhuma oferta. Aí eu conheci, entretanto, até o pastor Moisés, que é um missionário brasileiro. Eu tinha amizade com ele. Aí ela era na época da mesma missão que a Vildene. Aí eu falei para ele, ô pastor Moisés, eu gostaria assim trabalhar, mas dentro de uma missão assim, você na sua missão aí, você não teria nenhuma coisa aí para eu fazer, ganhar um dinheirinho para comprar sabão, pasta de dente, coisa assim, né? Claro. Aí foi onde, resumindo, né? Deus me dirigiu lá, ele falou assim, tem uma moça lá na nossa missão que está precisando de um obreiro agora, porque o obreiro que trabalhava com ela resolveu viajar para a França, né, para tentar a vida dele lá, e nesse momento ela está precisando. Você já trabalhou com os talibãs e meninos de rua, que era a primeira, vamos dizer, nos primeiros anos de trabalho, iniciou o ministério aqui no Senegal com essa faixa, né? Aí
Aí eu fui parar lá e falei, não, eu nunca trabalhei, mas eu posso ver? Aí ele falou, pô, sim. Aí arrumou um dia aí, apresentou a Vildene, ela dava aula numa escola bíblica, o Moisés também, na mesma escola bíblica, eu também. Mas eu vi a Vildene, mas eu não sabia. Aí no dia que ele me apresentou a Vildene, que eu entendi, mas puxa, essa moça, Ah, ela está dando aula no seminário. Aí, sim. aí foi assim, é tudo um livro, mas Aí foi depois o a amor à gente, primeira vista. pois é, Olha, não foi Ai, que bom. não, acho que não foi não, porque Não nós foi? ficamos, nós ficamos nos encontrando para dar aula no mesmo seminário, né? Eu dava aulas e quando eu terminava a minha aula, era ele que entrava com o pastor Moisés. eu E traduzia 3 anos a gente ficou bom dia, tchau. Na saída, eu dizia, bom dia, tchau, até o próximo sábado. E por 3 anos, né? E só depois, então, o pastor Moisés veio e falou: Olha, você lembra daquele rapaz, aquele pastor que está sempre comigo, é meu tradutor nas aulas e tal? Ele está precisando de trabalho. Então, você está precisando de obreiro no projeto. Você quer que eu traga na sua casa para a entrevista com você para você ver? Aí foi aí que eu lembrei, mesmo você tinha um rapaz mesmo que vai sempre com você, mas eu nunca prestei atenção. Que interessante, né? Deus Então, vai três fazendo as anos coisas. assim. Que bom, que legal, né? E o seu preparo para ir para Senegal, viu, Dene? Como foi que depois Deus colocou o país no teu coração? Como foi esse processo para chegar até, até esse país aí? Eu trabalhei o preparo, né? Você está falando sobre preparo. Eu trabalhei. Isso. Eu sou batista de origem, né? Assim, eu fui batista. Eu me converti, em primeiro lugar, na igreja batista, lá na cidade de Tapetinga, na Bahia. E eu fui muitos anos batista. Eu fui 13 anos batista. E trabalhei muito na igreja, né? E já tinha uma consciência, desde o tempo que eu era católica, na minha adolescência, eu sentia o que os católicos chamam de vocação, né? Uma vocação. Uhum. E essa vocação, ela começou na minha vida, esse sentimento de ter uma missão nesse mundo, um algo assim. Começou muito cedo, uma imagem, uma sorte de imagem que eu via na minha infância, eu me via vestida de branco, como se eu fosse enfermeira, cuidando de crianças negras. Eu tinha uma imagem, eu não sei explicar, que eu era pequena. E eu nunca contei nem para minha família, nem para ninguém. Naquele tempo não existia televisão, na cidade pequena, nem nada. Então, na minha cidade, pelo menos, não existia, no interior da Bahia. E aí eu cresci com aquela imagem, eu cuidando de crianças. E a primeira vez que eu vi imagens das crianças africanas foi naquela fome da Etiópia, quando o Michael Jackson gravou o vídeo de We Are the World. Aí gravou aquele vídeo e eu vi então na televisão naquela época. Eu estava no começo da adolescência, eu vi aquele vídeo do Michael Jackson e eu lembrei daquela imagem mental, daquela coisa quando eu era criança, de sempre me ver daquela maneira. E eu falei, essas crianças parecem com as crianças que eu via na minha imagem, aquela impressão mental. Sim. Então, a visão missionária começou daí, desde a infância. Quando eu completei 13 anos, eu tive já adolescente, né? Eu resolvi, então, seguir a missão. Com meus 13 anos, eu parei de ir no carnaval, eu era muito festeira no interior da Bahia. Ia sempre acompanhar meus pais a todos os bailes, meu pai, especialmente meu pai, aos bailes e tudo. E com 13 anos eu decidi, então, até a vestimentária eu mudei, né? Eu comecei a vestir vestido de mangas, né? Coisa que não era própria para minha idade e tal. Vestido comprido, até minha mãe achou estranho, eu comecei a me vestir meio que como freira. E eu comecei, então, ali eu tive um engajamento muito maior com a Igreja Católica, né? Eu me juntei com outro rapaz que se tornou padre mais tarde, e ele veio a falecer alguns anos atrás já, o Lúcio,
Quem estiver escutando de Potiraguá, da minha cidade, sabe dessa história. Então, eu que tinha aquela vocação, e ele tinha vocação para ser padre, e nós nos juntamos para animar a igreja, porque o padre não morava na cidade, o padre morava em Itabuna, só vinha em tempo de festa. E aí levantamos a igreja católica, criamos um grupo de jovens, animamos, eu sempre tive essa coisa de trabalhar, né? Trabalhar, e aí, mas com aquele desejo de me tornar, de seguir essa vocação, de servir aos pobres, de trabalhar pelo reino de Deus. Procurei o padre no começo da adolescência, um dia que ele veio em Potiraguá e disse para ele: eu gostaria de ser freira, o que eu tenho que fazer? E o padre me falou: olha, minha filha, você é muito nova, você primeiro tem que terminar seu segundo grau, e tal, e depois, então, se você continuar sentindo sua vocação, me procure, depois nós vamos enviá-la para o convento. E aí ficou. Então, esse trabalho foi indo, nós trabalhamos muito tempo na Igreja Católica, Lúcio e eu, e daí, então, chegou um momento, quando eu tinha 16 anos, que eu fui morar fora, porque parece-me que a escola em Potiraguá não estava sendo reconhecida pelo MEC, houve problemas com relação a essa documentação da escola, e então eu tive que estudar fora, terminar meu segundo grau fora. E foi aí, quando eu fui para Itapetinga, que eu procurei a Igreja Católica lá para continuar, né, naquele trabalho que eu fazia em Potiraguá, na igreja. E aí eu não encontrei aquela comunidade de Potiraguá, né, e não conhecia ninguém em Itapetinga, estava numa cidade diferente. E aí, então, um dia eu fui buscar a Igreja Católica, era uma segunda-feira, mas não tinha missa. E eu olhei na rua, triste, querendo uma missa, sabe? Querendo Deus, sentindo solidão naquela cidade. E aí eu vi, então, olhei para cima na Praça da Concha, em Tapetinga, e vi, então, a Igreja Batista Calvário, escrito Igreja Batista Calvário, com a luz acesa e pessoas entrando, na quadra acima. Aí eu falei, bom, eu vestida meio que de freira, aquela vestimentária meio esquisita para minha idade, eu estava com 16 anos nessa época, quando eu fui estudar fora. E aí, chegando na igreja, todo mundo me olhou um pouco esquisito, porque não entendeu. Eu cheguei, sentei, e ali eu ouvi uma coisa muito forte que aconteceu naquele culto, que eles chamavam de culto da bênção, na segunda-feira, que era a oração. E ali tinha uma missionária, eu até esqueci o nome dela, na frente, e assim que eu entrei e sentei, ela leu já Isaías 55, que diz: ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer, e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aquela palavra foi como uma flecha direta no meu coração. Aquilo ali abriu uma brecha mesmo. Eu era extremamente, e ainda sou, sedenta de Deus, da pessoa de Deus, da presença de Deus. É algo da minha vida, assim, natural, assim, que eu tenho essa sede de conhecer a Deus e sempre tive. Ali, então, aquela palavra foi muito forte para mim, e eu chorei muito, o culto inteirinho, assim. Eu lembro que meu vestido, eu estava com um vestido verde, assim, molhou todinho à frente, sabe, porque eu baixei a cabeça para tirar, e fiquei muito tocada. E na saída do culto, uma outra missionária da igreja, a missionária Ioná, ela me procurou na saída e falou assim: oh, obrigada por ter vindo e tal, você é crente? Aí eu respondi: eu sou crente católica. Eu respondi: eu sou crente católica. Crente em Jesus. Aí, então ela disse: você tem certeza da sua salvação? Perguntou assim na lata. Eu falei: olha, eu estou tentando, tenho feito boas obras, eu tenho tentado seguir a Deus e tal. Ela falou: você pode tentar a vida inteira, não vai conseguir não, minha filha. E ali ela me deu já uma... Cheque exatamente, cheque mate. Isso mesmo. E ela estava com o livro na mão e falou: eu quero emprestar esse livro para você, leia mais que o carpinteiro. Aí ela me entregou o livro, eu li e fui muito tocada pelo livro, e aí Deus permitiu que tudo fosse assim, para me levar, né, para Ele. Então, quando eu fui estudar, no meu primeiro dia de aula, eu notei uma moça que hoje é missionária também em Fortaleza, a Sandra.
era minha colega no magistério naquela época. E eu vi que ela levava uma Bíblia, né? E eu era apaixonada por Deus, pela Bíblia. E o católico não é de ter Bíblia. Eu lembro que eu tinha um livro, A Vida de Jesus, Os Testemunhos de Jeová. Era aquele livro que eu li, era o único que tinha em casa. Então, aí a Sandra, então, ela estava com a Bíblia. E todo intervalo de aula, eu ia lá e falava, você pode me emprestar a sua Bíblia? Eu falava com ela assim. Aí eu li a Bíblia da Sandra, era uma Bíblia bem pequenininha, e eu ficava lendo aquela Bíblia. E a Sandra, então, notou que eu tinha sede de Deus, a gente começou a fazer amizade na sala de aula, já no segundo ano de magistério, e daí ela começou a me convidar, né? Vamos, tem culto. Ela caminhava longe, você nem imagina a distância, lá do fundo de um bairro onde ela morava, os pais moravam, ela vinha até o centro de Tapetinga para me buscar, para me chamar para o culto. E ela ficou naquela coisa de me levar para o culto, me levar para as reuniões. E eu, assim, nem queria ir mesmo, mas pela gentileza da Sandra, pela bondade da Sandra, eu falei, então tá bom, eu vou. Aí eu ia, né? E aí, pronto. Como ouvir esse testemunho seu de servir ao Senhor, mesmo antes de estar numa igreja evangélica, mas já conhecer a dor. Sim. E aí a gente, então, aí você já foi encaminhada para dentro da igreja evangélica, então, para a questão missionária. Isso já, assim que daí eu me converti, logo em seguida, né, eu entreguei minha vida para Cristo numa reunião de oração das mulheres da igreja, numa manhã de quinta-feira, e logo depois tinha um congresso jovem que chamava-se Manaim, né, no interior da Bahia. E eu fui nesse congresso, era nova convertida, tinha apenas 2 semanas de convertida. Eu fui, então, me convidaram e eu fui. E lá, o pastor, que se chamava João Carlos Marques, um homem de Deus, sabe, que pregou para os jovens, no final eu pedi a ele para orar por mim. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a falar palavras que eu não entendia muito o significado, como você foi escolhida por Deus para levar o evangelho aos confins da terra. Deus está te ungindo para uma grande obra, essas coisas assim que na linguagem evangélica é muito comum, mas para mim, que era recém-chegada, eu não entendia a largueza dessas palavras, a largura dessas palavras, mas eu guardei no meu coração aquilo e aí continuei, né? Continuei servindo a Deus, continuei na igreja. Mais tarde eu voltei para a minha cidade, depois que eu terminei meu curso de magistério, e lá eu já era convertida. Então, eu voltei em todas as casas daquelas pessoas da igreja católica para falar da experiência que eu tinha tido com Deus, de conversão, e a comunidade católica da minha cidade ficou chateada comigo por causa disso, mas depois eles aceitaram. E eu me tornei membro da Igreja Batista de Potiraguá e trabalhando para Deus sempre, né? Sempre trabalhei. Tinha um pastor Nelson, que também já é falecido. Eu fui assim, um tipo de missionário mesmo. Ele contava comigo para tudo. Era evangelismo, ensino, escola dominical, tudo sem imaginar eu fiz na igreja. Sempre trabalhando com a família do pastor Nelson. E ali, muitos anos de trabalho foram... Foi muita gente aqui nos assistindo hoje, querendo ouvir realmente a tua experiência, que bom é saber, né, um pouquinho dessa experiência de conversão, no início da caminhada missionária, e como é que foi para você chegar no Senegal, e a gente quer saber mais do Senegal, como é esse país, como foram as primeiras dificuldades, o primeiro projeto. Fala um pouquinho para nós desse teu pulo aí para Senegal e no início do seu trabalho. Aí geralmente eu vou falar um pouquinho. Certo. Depois de tudo, preparo, né? O preparo foi longo, eu fiz 4 anos de seminário teológico, depois disso fui fazer curso de enfermagem, depois do curso de enfermagem eu fui para o Paraguai como missionária, servi numa missão interdenominacional chamada Betânia, servi lá no Paraguai como uma técnica em enfermagem e evangelizando também na região da periferia de Assunção. Olha, depois eu não sabia disso, hein, Viudene? Pois é, eu sou apaixonada pelo trabalho. Apaixonada.
Eu tô com essa informação aí, quase que a gente se encontrou no Paraguai. Pois Então, é, gente, é porque, para quem não tá sabendo, eu sou paraguaia, e agora que eu tô sabendo que a Vildene também muito. foi falar de Jesus no Lá. Paraguai. Que bênção. E daí, em seguida, eu só voltei para o Brasil mesmo, quis muito ficar no Paraguai definitivamente, mas senti esse chamado para mais longe. Aí, então, eu voltei para o Brasil, terminei, então, fiz linguística na Além, eu fiz ainda também curso de inglês na UEC, e daí, em seguida, então, eu vim para o Senegal em outubro de 95. Eu vim para o Senegal com equipe interdenominacional, né? Porque naquele tempo a JME não tinha ainda a possibilidade de enviar por conta própria os seus missionários. Então, pedia afiliação a uma agência. Então, como eu tinha feito o seminário, Betânia e tudo, foi mais fácil para mim me afiliar à Missão Betânia, né, para esse projeto de missões. Então, eu me liguei à primeira equipe que a Betânia estava enviando em parceria com a JME, cada missionário em parceria com a sua igreja, com a sua missão, e formamos a primeira equipe. Eram 2 casais, a família Suriba, a família Câmara e eu, de solteira. E chegamos no projeto, era de implantação de igreja, né? Então, implantamos igreja no começo do trabalho aqui, trabalhamos muitos anos juntos. Eu fiquei na Betânia quase 20 anos. Eu trabalhei com a Missão Betânia em parceria. E depois, por questões internas, acabei, então, e naquele tempo a PMT também já tinha capacidade de... O missionário não precisava mais de uma parceria para estar no campo. Então, E qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou em Senegal? E por que Senegal? Então, o Senegal não foi, eu não tive uma palavra de Deus para o Senegal assim clara, né? Mas foi assim, a equipe vinha para a África. O objetivo era vir para a África, para a janela 1040. Esse era o objetivo. Então, tentamos ver o que Deus ia abrir, porque naquele tempo era tudo diferente, era tudo mais difícil, era tudo complicado. Aí tentamos, aí abriram as portas para a Nigéria, daí antes da gente conseguir chegar na Nigéria, Deus fechou as portas. Aí a missão tentou por Gana, aí teve uma família em Gana que ia fazer essa introdução nossa para o país, daí de novo deu problema e não deu certo. E finalmente o missionário da Jocum, que se chamava Carlos Sobreira, já também falecido, ele abriu as portas para a Jocum nos dar a logística do nosso primeiro ano aqui. Então foi assim que o Carlos Sobreira facilitou para nós a entrada no Senegal. Então não foi assim, bem planejado para ser Senegal, mas foi o que Deus escolheu. O que Deus direcionou. E veja bem, o mais interessante de tudo é que eu, então, chegando no Senegal, eu desço no aeroporto, depois de uma verdadeira aventura para chegar até aqui, foram 5 dias de viagem, né, que eu tive que pegar um avião que ia para a Rússia, descer numa ilha chamada Sal, de lá eu fui para uma outra ilha do Cabo Verde chamada Formosa, para de lá conseguir o visto do Senegal, que nem tinha como conseguir do Brasil. Aí foi assim, foi toda uma aventura para chegar até aqui, e chegando no aeroporto, já tinha esquecido há muito tempo, aquela imagem ficou congelada em algum lugar no meu subconsciente, aquela imagem de criança, e eu daí chego no aeroporto, o pastor Bruno Câmara estava lá para me receber, com a esposa dele e o bebê recém-nascido, o Vinícius, e aí quando chegamos no aeroporto, eu trouxe as roupinhas do bebê, que a avó tinha mandado, e saindo do aeroporto, olha quem estava ali, naquela avenida que levava do aeroporto antigo, que agora já é um novo, para onde a gente ia morar. Eu ia morar. Eu vi aqueles menininhos de quando eu era criança. E foi extremamente forte para mim de ver os talibês pela primeira vez. Então, ali eu tive consciência de espera aí, eu estou aqui no lugar que Deus realmente planejou para mim. Olha. E eu tinha também consciência do que eu ia fazer. Eu falei, então Deus me mostrou que eu tinha que cuidar desses meninos. Aí eu não sabia quem eles eram, mas eu os vi, eram como os que eu tinha visto de pequena.
Então foi aí que eu falei, ô pastor Bruno, quem são esses garotos na rua, o que eles fazem com essa latinha vermelha? Eu comecei a estudar sobre eles, a perguntar, o pastor Bruno na época me contou um pouco do que ele sabia sobre os talibês, e aí em seguida eu já tinha consciência do que eu tinha que fazer. Então, mais tarde, um pouco depois da aprendizagem de língua, desse processo de adaptação cultural e tudo, eu já fui para as ruas, comecei a evangelizar os talibês, comecei a trazê-los para casa, para o meu apartamento e etc, etc, até fundar, então, o primeiro centro que nós abrimos para a acolhida dos talibês e meninos de rua em Dakar. Trabalhamos ali. Esse é o primeira etapa do seu ministério aí. Então, o pessoal aqui está querendo saber, eu acho que a gente pulou, como é que você pulou da Batista para a Presbiteriana e se afiliou à Junta de Missões Estrangeiras? Então, aí, só para a gente não deixar de responder uma pergunta muito importante. Então, quando eu fui para o seminário, a igreja lá de Potiraguá, da qual eu era membro na época, não se interessou em sustentar, a igreja não tinha uma visão missionária, até hoje também ainda não tem. Desculpem quem está escutando aí da igreja de Potiraguá a respeito, mas assim, nunca adotaram um missionário, nunca pensaram em sustento, em nada, assim, nem mesmo assim, no tempo que eu estava no seminário. Então foi tipo o abandono da igreja, assim, financeiramente falando, né? Claro, os irmãos nos amam e é uma igreja muito especial para mim. Mas assim, da igreja Calvário eu já tinha me desprendido, que foi onde eu me converti na época, voltei para minha cidade e a igreja da cidade não tinha visão. E aí eu penei todos os meus anos de seminário, né? Sem sustento, sem nada, foi muito difícil viver 4 anos totalmente sem sustento. Passando, assim, necessidades até, sabe? Muitas vezes básicas. E depois dos 4 anos, aí foi o que aconteceu para minha afiliação à presbiteriana. Aí eu senti, então, de me preparar na enfermagem, pensando, não, se vou para a África, eu quero ter como ajudar pessoas necessitadas. Aí eu fiquei sabendo do Hospital Dr. Gordon, né, que era o Hospital Evangélico de Rio Verde, escrevi para lá. Terminando o meu 4º ano de teologia, escrevi para lá e a Sandra Brunini, que era responsável lá pela Casa dos Missionários, já escreveu para mim de volta na época e falando, não, pode vir, você é bem-vinda. Aqui nós queremos ajudar os missionários, temos uma casa para os missionários, então era uma bolsa integral, onde o missionário teria moradia, estudo, tudo, até o uniforme da escola ganhamos. Mas em troca desse curso, dessa gratuidade, tínhamos que trabalhar nos fins de semana nas igrejas presbiterianas da cidade. E eu já fui convocada, porque como eu toco violão e tudo, né, trabalho com criança, então já a primeira igreja precisava de guitarrista, de violonista. E já me chamou. Eu nem pude escolher entre a primeira, a segunda, a terceira, porque falaram, não, você tem que ir para a nossa, porque a gente está precisando de você lá no louvor. E aí eu fui designada para a primeira igreja presbiteriana de Rio Verde. Trabalhei durante todo o meu curso de enfermagem, né, na época do reverendo Augusto, ainda, e depois o reverendo Nerivaldo já chegando, já com o ministério conjugado com o reverendo Augusto. Trabalhei como missionária todo o meu tempo, e no final do tempo, então, eu acabei me lembrando da segunda igreja presbiteriana, porque o pastor Djalma me convidou para ser missionária na igreja. Ele veio até o hospital, falou comigo, olha, a gente conhece você e tal. O missionário Marco Mota me levava nas reuniões da igreja, sempre me convidava, que ele estava lá, morando em Rio Verde, junto com a Elinéia, na época. E aí, trabalhando junto com eles lá no hospital, né, com evangelização e tudo, eles falaram de mim para o pastor Djalma, da segunda, e o pastor Djalma veio, me convidou. Você gostaria de ser missionário da segunda igreja presbiteriana de Rio Verde? Porque eu quero que a igreja adote um missionário. Olha. E aí eu falei, mas assim, eu não sou presbiteriana de origem, né? Eu sou batista de origem, vai ter problema? Como é que faz? Como é que não faz? Ele falou, não, você vai passar pelo conselho, né? Vamos fazer as perguntas e tal. E depois, se o conselho aprovar, então eu fui para a reunião do conselho, e daí
o conselho, a igreja gostou de mim, o conselho, no mesmo dia que eu fui aceita membro, já fui enviada como missionária para o Paraguai. Olha só, então aí foi a sua trajetória na IPB também, foi bem rápido. E depois do Paraguai você já se apresentou para a junta, para ir para Não, fazer essa trajetória? foi muito depois. A junta foi outro milagre também, porque eu fui para o Paraguai, nem sabia que existia junta naquela época, o pastor Djalma não me falou isso. Então, eu fiquei só como missionária da segunda igreja lá no Paraguai. E quando eu voltei, depois do tempo, voltei para continuar minha formação em linguística, que o curso ia começar em janeiro, em Brasília, na Além. E quando eu voltei, eu terminei ainda todo o curso de linguística, não conhecia nada. Eu estava indo pela Betânia, assim, porque eu não sabia nem que existia junta, que existia isso de missões transculturais. Naquela época não era divulgado igual agora, né? Agora tem internet, todo mundo conhece. Então, aí o que aconteceu foi que quando eu fui, faltando, era outubro que eu vinha, e eu encontrei, então, eu fui fazer English for Missions, né? Um curso da UEC para missionários, para inglês, e eu encontrei lá quem? Olha só os encontros de Deus, né? No mesmo quarto comigo ficou a Adriana, que era secretária da JME. Olha, E a Adriana, então, você é quem? Eu sou missionária, eu sou de onde? Presbiteriana, da segunda igreja presbiteriana de Rio Verde. Eu estou indo para a África agora e tal. Está indo para a África e a JME não está sabendo? Como assim? Eu falei, JME? O que é JME? JME é a Junta de Missões Estrangeiras. Meu Deus do céu, o presbítero Azul nem está sabendo. E já ela mobilizou, me apresentou para o presbítero Azul. Eu já comecei, né, a fazer aquele processo. E o presbítero Azul gostou muito de mim, né? Um paizão para mim. Nossa, um homem assim que eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim. Me recebeu com braços abertos na JME e tudo, e logo em seguida, 2 meses depois, já estava sendo enviada para a África pela JME. olha. Foi assim, tipo, muito rápido. Muito gostoso ouvir sua história, sua trajetória, mas eu acho que o nosso público e o nosso tempo também que fica apressando a gente, né? Verdade. Então, para a gente conhecer um pouco também agora, como é que está agora também o ministério de vocês? Conta um pouquinho sobre essa nova etapa. Vocês estiveram trabalhando numa primeira etapa, com profissionalizando as crianças, fazendo esse trabalho com crianças, com os talibês, e agora vocês estão numa nova etapa. Vamos falar um pouquinho dessa nova etapa para que as pessoas possam se empolgar, se envolver com vocês também, abraçar esse projeto, adotar as crianças aí que estão estudando. Então, conta um pouquinho para nós de como está o projeto hoje. Então, depois de quase 20 anos trabalhando com meninos de rua, né? 20 anos, 22 anos, não me lembro, não, mais de 20. Trabalhando com meninos de rua e talibês, né? Então, existia uma frustração no fundo do nosso coração, porque nós não conseguimos dar uma educação mais avançada para os meninos que se entregaram a Cristo, os frutos do ministério. Então, alguns seguiram o ministério, tem muitos envolvidos no ministério, pastores, missionários, trabalhando em várias missões. Esses meninos que vocês trabalharam... Talibês, esses meninos de rua. Olha. Que hoje são pais de família, né, e tudo, e trabalhando em missões. Olha. Mesmo o Mangoro do pastor Gerson é fruto do nosso ministério. O Mangoro que trabalha com o pastor Gerson. O Salil, que mora com o pastor Gerson, que o pastor Gerson adotou, é fruto do nosso trabalho. Na Betânia também tem muitos mesmo. Então, estão espalhados pelo aí. Na MID tem um que é pastor, que é ex-menino de rua, também fruto do nosso trabalho. Então, viraram missionários e pastores e estão fazendo trabalho do Senhor. Que alegria. Então, houve muitos frutos, mas existia em nós aquela frustração de não ter dado mais educação para eles poderem ter um nível melhor, poder fazer curso pastoral, sei lá, teologia e tudo, né? Porque alfabetizamos e todos sabem ler, escrever e tudo, mas não tínhamos condição na época. Existia aquela frustração, então, com relação a isso. E aí Deus foi falando conosco, assim, eu comecei a sentir desejo de migrar para a educação.
Falei, sempre Formal, fizemos né? assistência Uma educação social, formal. alfabetização. Mas Deus foi mostrando para nós, para a gente investir nas novas gerações. E aí um dia escutei a pregação, inclusive, de quem? Do Hernandes Dias Lopes falando sobre educação cristã. Outra vez também escutei o Augusto Nicodemos falando sobre educação cristã, a importância disso. O reverendo Hernandes tem falado demais sobre investimento nas novas gerações, para que a fé não, para que a herança da igreja, a igreja continue crescendo, né? Investir nas novas gerações tem sido uma mensagem constante desses homens de Deus. E aí Deus foi falando comigo, mais e mais Deus foi falando comigo, e eu sentia, e um dia eu conversei com o Jerônimo, que tal a gente migrar para um projeto de educação, continuando, claro, o nosso foco, que é evangelização, discipulado, plantação de igreja e tal, mas assim, através da escola, não através da assistência social como antes, só com os meninos de rua, mas através da escola. Porque a educação é a arma mais poderosa que a gente pode colocar na mão de alguém, né, para prosperar na vida em todos os sentidos. Agora, imagine uma educação cristã. Você dar a um menino. Quando você pensa em uma criança senegalesa. Uma criança senegalesa que estaria provavelmente memorizando o Corão numa escola qualquer do país a vida inteira, e vai ser um muçulmano devoto daqui a alguns anos quando for adulto. Agora, imagina você ter a possibilidade de pegar essas crianças na escola e dar para elas uma educação cristã, a palavra todos os dias. Imagina o impacto que isso vai ter na sociedade. Dependendo do número de alunos, você pode mudar toda uma geração. E aquilo ali, Deus foi falando comigo de maneira muito clara, assim, e daí nós fomos dando passos, até chegar para o reverendo Agripino e enfrentar e falar, reverendo Agripino, está sentindo mesmo essa direção. Sim. De mudar, migrar para a educação, para um projeto de educação, evangelismo discipulado de criança através da educação. Aí ele ficou muito animado e já, não, escreve esse projeto aí e tal, nós vamos apresentar. E aí foi assim, né? O projeto foi adotado pela PMT e estamos então agora trabalhando de outra maneira, né? Que é através da escola. Nosso alvo aqui, nós buscamos um registro, estamos em busca de um registro no governo para a gente poder fazer o segundo grau completo, desde o pré-escolar até o segundo grau completo, pelo menos, né? Sonhando que um dia vai se tornar até faculdade. Talvez eu não vá ver, mas Deus pode suscitar outros missionários para continuar. Mas então... Quando começou essa escola, Começamos em 2022, tem 2 anos agora, né, que começamos. Aí começamos animados, né, com a escola e tudo, super animados, e daí, logo em seguida, já teve um problema muito, muito forte. O bairro é muito islamizado, onde a escola está situada, e o bairro se levantou contra a escola. E houve uma interdição no nível geral de nenhuma família dos bairros vizinhos à escola colocar nenhuma criança aqui. Eles souberam que era uma escola evangélica que ia ensinar a Bíblia para as crianças. Então, eles se levantaram contra e aí, então, tivemos 0 alunos. Até hoje, inclusive, temos 0 alunos do bairro. Não temos ninguém. O bairro contava com isso, né? E a gente contava com isso, porque o projeto da escola era para ser autossustentável. Então, a escola, a criança, nós nos instalamos num bairro de classe média, onde as pessoas têm condição de pagar um preço. Colocamos a escola metade do preço mais barato do que a mais barata do bairro. Mesmo assim, sendo a metade do preço da escola mais barata do bairro, mesmo assim, mesmo se fosse de graça, eles decidiram que nenhuma criança, filho de ninguém, vem aqui na escola. E aí nos encontramos com a escola estruturada, os professores contratados, a escola linda, para a gente começar em 2022, e 0 alunos. Liguei para a Agripino, desesperada. Agripino, e agora? E agora? Depois de todo esse investimento, alugar de casa, pintura, decoração, compra de material, tudo, e agora? E o Agripino, calma, vamos esperar no Senhor e tal. Fiquem até dezembro, o ano escolar começa em outubro, fiquem até dezembro
E daí vamos ver o que dá. Ofereçam cursos gratuitos de outras coisas para os jovens do bairro, façam coisas ao lado disso. E aí fizemos, começamos a anunciar, anunciamos para a escolinha de futebol, não veio ninguém. Anunciamos corte e costura para mulheres, nada, tudo de graça. Assim, o bairro fechou contra nós, boicotou a escola mesmo para nos fazer sair à força. E daí, um dia, assim, nós estávamos... Aí nós começamos a pensar assim, não, Deus deve ter outra estratégia para nós. Porque nós não conseguíamos crer que tudo aquilo foi em vão. Sendo que nós sentimos a direção de Deus. E aí, rodando e orando, meu Deus, o que a gente vai fazer? 0 alunos, deu o dia da abertura do ano, não tínhamos ninguém, professores... Aqui não tinha ninguém. E aí veio novembro, veio e nada. E um dia, virando, encontramos uma favela lá no final, lá mesmo, sim, no final da cidade, sabe? Da vila onde nós moramos. E aí o Jerônimo parou ali, né? E falou, voltou para casa e falou, viu, tem uma favela, você acredita? Lá as pessoas vivem em condições terríveis mesmo. Eu fiquei chocado de ver. Ah, me leva lá, deixa eu ver. Aí nós fomos lá e tudo. Eu falei, e é aqui, vamos ver aqui, vamos apresentar a escola gratuita, né? Nós estamos falando de crianças vivendo em condição de extrema pobreza, barraca de zinco do teto ao chão, esgoto rolando pela rua, assim, sem nada, sem saneamento básico, sem água potável, sem nada. As crianças fazendo xixi, cocô na rua, assim, é nojento o lugar. E aí eu senti, não, é aqui que Deus vai abrir. São as crianças desse bairro que Deus vai levar para a escola. Foi dito e feito, Emma. O Jerônimo apresentou, no começo eles falaram, não, tá muito bom para ser verdade isso aí, não pode ser para nós. Aí os nobres do bairro vieram conhecer a escola, o Jerônimo trazia esses nobres, eles viam a escola, ficavam, nossa, mas não pode ser. Isso aqui é escola de primeiro mundo para nossos filhos. E eles ficaram tão chocados. E no final, pronto, tivemos 30 inscrições, né? 30 matrículas. E aí chegou no primeiro ano a 30 e um pouco menos de 40, sabe? E deu para fazer o pré-escolar. E começamos então no ano 2022 com o pré-escolar. 2023 nós aumentamos então a alfabetização. Então estamos com a alfabetização, termina o ano escolar agora em junho. E se Deus nos der os meios, né, as condições, porque não temos condição de levar o orçamento dessa escola sozinhos, mas se Deus nos der igrejas que possam apadrinhar a escola, nós já temos condições de ter o primário completo já. Isso estamos falando pela estrutura da casa, porque não temos escola mesmo, é uma casa de moradia que a gente transformou sala, quartos da casa em escola. Então, a capacidade é de poucas crianças por sala, pelo momento. Mas mesmo assim... A pergunta que não quer calar é quantos alunos são hoje? Como é que é? A pergunta que não quer calar é quantos alunos são hoje, né? Quantos alunos estão matriculados Sim. Na escola? Hoje, nesse momento, você sabe que o povo senegalês tem algumas etnias que são muito nômades, né? E essa etnia mandinka, que é a etnia dessa favela, eles viajam muito, eles mexem muito. Nesse momento, a gente está com 56, então varia 60, 58, 56, 4 salas de aula. 4 salas de aula. Quer dizer, para casa é a capacidade máxima. Não podemos pegar mais, porque existe número de criança pelo tamanho, metro quadrado da sala. Então, sala também, que limita, né? Nós estamos, por exemplo, ela mede 9 metros, né? Essa sala onde nós estamos de aula, ela mede 9 metros quadrados. A lei senegalesa... Você está na escola agora? Estamos na escola. Então, essa sala onde nós estamos, ela mede 9 metros quadrados. Pela lei senegalesa, teria que ser 9 crianças no máximo na sala. Nós conseguimos pechinchar com eles e temos 15 crianças. Então, a capacidade das salas de aula são de 15 crianças e a da sala da casa, né, que o salão da casa, a sala da casa,
tem capacidade para 20 crianças. Então, aqui tem capacidade 20, 15, 15, 15. Daí 45 mais 20 dá o máximo aqui é 65. Olha. Então, 60 a 65 crianças. Capacidade máxima do local também, que da estrutura, que é a quantidade de alunos que vocês têm hoje. Exato, nós tivemos que dispensar. Vieram muitos mesmo, muitos a gente Depois não pode. Vem, mas aí não tem vaga, porque não tem, a estrutura não permite a gente receber mais alunos, só quando a gente construir mesmo. E hoje, qual é a necessidade que vocês têm para o pessoal que está, olha, nós estamos aqui com mais de 50 pessoas aqui assistindo ao vivo, depois isso vai ser replicado. Quais são as necessidades, o que vocês esperam das igrejas para que esse ministério possa se consolidar e possa avançar? Vamos ver se então, Jerome aí também fala um pouquinho também. Você quer responder? Qual é a necessidade hoje, Jerome? Então, a necessidade eu vou dizer, tem várias áreas, assim, vamos dizer, na administração da escola, o trabalho está sendo muito pesado. E a Vilden está na secretaria, ela está na tesouraria, ela está em tudo que... Então, a gente... Secretária, tesoureira, diretora pedagógica, professora, tudo ao mesmo. Porque a gente não tem como pagar funcionário, não tem pessoas também, não tem missionário. Então, a primeira coisa é precisa de missionário para dividir o trabalho. Fazer equipe. Então, gente, você que está nos assistindo aqui, ora ou vá, se prepara e vá fazer parte dessa equipe no Senegal, hein? Segunda necessidade que vocês têm. Precisamos muito de equipe, né? Porque uma escola a gente não dá conta só. Não dá conta, não tem como. Casal só não dá conta. Então, precisamos de missionários, precisamos de voluntários que queiram vir doar um ano no Senegal. Precisamos de gente para nos ajudar na escola. Isso, com certeza, é uma necessidade grande. Isso eu diria a primeira coisa. A segunda coisa é... O professor com o português se vira ou qual é a língua que vocês usam na escola? Aqui na escola, a escola é trilingue, né? Aí eu dou aulas, então, as professoras dão aula de francês, eu dou a aula de inglês para todas as turmas e dou árabe para alfabetização. A partir da alfabetização tem árabe também. Então, eu dou inglês e árabe e a escola é em francês. São 3 línguas. A segunda coisa que você ia falar, Jerome? Então, a segunda coisa, a Vil tocou mais ou menos esse lado financeiro, né? O sonho nosso é ter uma escola que seja autônomo, que vai poder se sustentar, e no momento a gente não está conseguindo isso. Então, a gente precisa orar para que Deus mandasse os alunos que vão poder pagar. Ou então, que Deus abre mais portas para a gente conseguir mantenedores, assim, que vão apadrinhar, né, os meninos. Isso vai poder nos ajudar, porque os aluguéis são muito pesados. Aqui, a despesa da escola, igual vocês podem imaginar, é muito pesado, e isso, às vezes, mexe um pouco com a gente. Às vezes, a pessoa do Brasil tem dificuldade de entender orçamento, né, fora do país. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, só do grosso aqui, atual. Grosso, tá? Nós temos 5 funcionários e a gente tenta, eu e Jerônimo, fazer todo o resto. A gente é motorista, a gente é diretor, a gente é professor, a gente faz o máximo possível de cargo. Para contratar só 5 que a gente tem esse ano, né? Então, nós fizemos contrato de voluntário com gratificação, porque nós não temos condição de pagar a grade que o governo exige para um professor. Então, só de salário, que a gente chama de gratificação, esse ano é R$4.000, só para pagar os 5, tá? R$4.000. Daí, aluguel, 3 mil e poucos reais, aluguel. Então, só aí vai 7, né? 7 e pouco. Daí, R$2.500 para comida por mês, para você alimentar 56 crianças, café da manhã e almoço. Só aí vai R$10.000 quase. Daí, junta conta de internet, conta de água, de luz, etc, etc. Material escolar,
material didático, aí você põe aí, vai para 12 mil, 15 mil reais, dependendo do que precisa ser comprado, né? Se tem uma televisão que está precisando, se tem uma mesa, se tem um armário para sala de aula. Então, é um orçamento que um missionário não tem condição sozinho de abarcar. Então, nós precisamos de igrejas mantenedoras. Uma igreja que possa adotar um professor, pagar o salário de um professor. Uma igreja que possa adotar o aluguel de uma casa. A escola ocupa 2 casas. Então, um aluguel de uma das casas. Porque aqui numa casa é o pré-escolar e a casa ao lado é o primário. Então, são 9 salas de aula para esse ano, a partir de outubro. Então, nós precisamos de igrejas que nos ajudem adotando o salário de um professor, adotando o aluguel de uma casa, etc, etc, para nos ajudar a cobrir esse orçamento, que é um absurdo. Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, uma oferta de 5 mil reais, nossa, missionária Vildene, como assim? Mas, gente, escola, bom, quem mexe com escola sabe quanto que custa uma escola. E aqui o custo a manutenção de tudo aquilo também é que quebra uma torneira, que estraga um móvel, brinquedo para pré-escolar, brinquedos para as crianças. Tem muitos pastores que estão aqui nos assistindo, vão nos ouvir depois no podcast. Você está convocado a conhecer mais esse projeto, abraçar, cooperar, ser parceiro com uma quantidade de oferta que Deus coloca no coração da sua igreja. Nós vemos aqui, gente, um casal doando seu tempo, seu dinheiro, seu esforço, sua vida nesse projeto. E quem sabe várias igrejas ou irmãos ou empresas que estão nos assistindo possam adotar esse projeto, porque nós estamos vendo já o que Deus está fazendo aqui, né, no projeto anterior, e agora mais ainda investindo numa educação formal, né? Mas que bom. Então, nós vamos esperar que as pessoas conheçam. Como que as pessoas podem entrar em contato com você, Vildene? Então, através do WhatsApp, né? Através de e-mail, vildene@gmail.com, é o mais fácil que tem. vildene@gmail.com. Tem também o WhatsApp, né? Aí, através do contato com a PMT, tem as nossas redes sociais, né? Escola Presbi Pérolas do Rei, no Instagram, e Escola Presbiteriana Pérola de Uruá, no Facebook. Você pode entrar na minha bio, Vildene, no Instagram, Vildene daqui no Instagram ou no Facebook, e você vai encontrar o link para a página da escola e poder acompanhar o ministério. Pode mandar mensagem no privado e nós vamos poder dar mais detalhes. Bem, e se alguém... Isso, porque nós não podemos dar todos os detalhes aqui, porque o nosso tempo já foi, mas a gente está aqui só para dar um gostinho para você que está nos ouvindo, nos assistindo, de um ministério maravilhoso. E às vezes a igreja fala assim, eu quero apoiar um missionário, mas não sei qual. Então, gente, você que assistiu hoje, esta live vai ficar salva, sim. Você pode compartilhar e conhecer mais sobre esse trabalho maravilhoso que nossos irmãos estão fazendo lá no Senegal. Bênção demais. Umas palavras finais que vocês queiram dar aqui agora, para que as pessoas possam se animar e encorajar a abraçar esse programa, esse projeto. Sim. Eu quero a palavra de gratidão antes de tudo, né? Porque a obra é do Senhor, né? O missionário é somente um servo. E ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Somos equipe, somos um time. Eu sou grata a Deus pelas pessoas que Deus já tem levantado até aqui, né? Hoje nós estamos com 12 padrinhos, 12 crianças adotadas, sobre 56, ainda é pouco, mas já tem 12. Louvamos a Deus por esses padrinhos. Temos um casal, a Tamires e o Serginho, que adotam a alimentação de várias crianças, são uma bênção para o nosso ministério. Temos a nossa igreja que nos ajuda, temos muitas pessoas mesmo nos ajudando, nos apoiando. Ainda o orçamento está incompleto, mas somos gratos a Deus pelo que Deus tem nos dado até aqui. Queremos crescer e queremos encorajar você a investir nas novas gerações. Aqui não
Não tem escola presbiteriana, é a nossa escola aqui, abrindo no país, estamos sonhando com para Deus e precisamos do apoio das igrejas presbiterianas do Brasil aí, que possam investir nas novas gerações, saber que nós estamos trabalhando para mudar toda uma geração que, se não estivesse aqui na escola ouvindo a palavra, estaria aprendendo o Corão. Então, nós estamos transformando o destino dessa nação, quebrando o Islã pela raiz. E nós desafiamos a Igreja do Senhor no Brasil a vir fazer time conosco aqui, trabalhando na escola, adotando o projeto e sendo um conosco aí, para que o Reino de Deus possa continuar avançando no Senegal. Isso. Glória a Deus. Amém. Jerome, sua palavra? Só agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, agradecer os pastores, o ouvinte que estão aí escutando, e pedir a oração, né? Acima de tudo, a gente precisa de oração. A gente sabe que o Senegal é 95 ou até mais por cento de muçulmanos. A evangelização, a gente tem uma certa liberdade, né, de falar, mas quando chega o momento de ser apertado também, todo mundo se junta, católico como muçulmano, para apertar os evangélicos, né? Então, é um país mais ou menos difícil, né? Mas, então, continua orando para nós, convidamos vocês a descobrir mais de perto o trabalho, isso agrada muito a gente, né? Tendo pessoas de fora, a gente teve a oportunidade de receber uma pequena equipe, né, Chico? Sim. Que vieram nos visitar, mas a alegria foi demais receber. Eles ficaram alguns dias conosco e estamos convidados. Venha descobrir o Senegal, descobrir o projeto e ver a alegria na cara dessas crianças do bairro. Muito obrigado mais uma vez pela liderança lá no Brasil. Eu vi alguém perguntando aí, Emma, quanto que custa o apadrinhamento. O apadrinhamento é o que você pode dar, né? Porque aqui a vida é cara. Quanto que custa uma criança para você para você poder dar tudo para ela poder estudar, uma criança sem condição nenhuma? O preço sairia R$200. É o preço para você apadrinhar totalmente a educação de uma criança. Mas você não pode 200, mas você pode 20, você pode 50, você pode o que você puder. Você está colaborando com o apadrinhamento, né? E Deus, o importante não é a quantia, mas o importante é você dar com alegria aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Para você e fielmente todos os meses, né, Vildene? Isso, e a fidelidade, né, de estar mandando todo mês, porque senão a gente não tem como trabalhar também. Manda agora, só manda daqui a 4 meses depois. Então, é preferível você dizer uma quantia que você pode ser fiel com aquilo do que dizer, eu quero adotar uma criança, daí 2 meses depois desiste. Mas a quantia não é importante, o importante é a participação. Isso, alimentação você ia falar e eu acabei... Alimentação, então, o valor no cálculo, no papel, né, que a gente fez sobre para alimentar café da manhã e almoço, né, com o mínimo aceitável, vitaminas, proteínas, peixe, que a gente nunca dá carne na escola, nem frango, porque não tem condição, mas é só peixe, o peixe mais barato que tem, que a gente dá, né, tudo medidinho, pouquinho, mas seria o mínimo, seria R$150 para alimentar uma criança com café da manhã e almoço na escola durante todo um mês. É R$150. Mas, de novo, digo que você não precisa falar, eu não tenho 150, meu Deus, então não tem como. Mas você pode não ter 150, você pode ter 10 ou 20 ou 30 e você colabora junto com outro que também tem 10 ou 20 ou 30 e juntos nós podemos ser uma força. Isso. Eu queria dizer que se você quiser ofertar para esse casal, vocês podem entrar no site apmt.org.br, contribuir ou na Missionários, escolhe lá e lá mesmo já pode mandar, pode fazer a oferta por cartão, pode gerar boleto, tudo está no site, mas se você não conseguir no site, então entra em contato também conosco, manda um e-mail para apmt.org.br, manda um e-mail falando assim, gostaria de cooperar, contribuir, ser um parceiro do projeto da missionária Vildene, do pastor Jerome, e aí nós vamos encaminhar e vamos fazer a sua oferta chegar para esse projeto.
Deus abençoe vocês grandemente. E graças a Deus que a nossa energia Deu certo. aí, Deu né? certo. Nós sempre que sair, a internet também cooperou, graças a Deus. Louvamos muito a Deus pela vida de vocês. E Deus abençoe grandemente. Sintam-se muito abraçados pela Igreja Brasileira. Muita gente que esteve aqui acompanhando e com certeza vai compartilhar também o testemunho de vocês. Amém. E que Deus renove as forças. Porque que horas são agora aí? Agora 11h07. 11h07, já está quase meia-noite aí, nós ainda estamos... Eu também quero pedir 8. o pessoal que está aí na live, se pudesse seguir a gente nas redes sociais, ajuda muito na divulgação. Porque às vezes você está só seguindo, mas alguém que é seu seguidor pode ver através de você a escola e pode vir também colaborar. Então, colabore seguindo a gente, a escola, né? O perfil da escola no Instagram e no Facebook. Se alguém quiser fazer um trabalho voluntário, de fazer também diagramação de um folder, banner, entre em contato com a Vildene, que tudo vai cooperar, com certeza vai ser bênção para esse casal. Deus Amém. abençoe vocês. E obrigada aí por estar aqui obrigada conosco a PMT, também. nossa mãe aí no Brasil, a PMT. Isso, é verdade. Há quase 30 anos. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Obrigada a todos. Amém. Obrigada aqui a todos vocês que estão nos assistindo e vão compartilhar essa live também. Amém. Boa noite, bom descanso para todos nós. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo para vocês. Tchau, tchau.